Olá e seja bem-vindo ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é, como bem sabemos, Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, Viva. bem-vindo. Esta semana vamos a um tema não tanto de justiça, mas de números. Foram distinguidas pelo IAPMEI e pelo Turismo Portugal 3.881 PME, que são responsáveis por mais de 120 mil postos de trabalho e por um volume de faturação quase de 15 mil milhões de euros. Há sempre uma grande discussão em torno das muito grandes empresas e as PME. Afinal, quais é que fazem o país avançar? Ou se fazem ambas, na verdade. Ambas fazem o país avançar, têm papel diferente. Sejamos claros, é óbvio que quando olhamos para a produção de riqueza, quando olhamos para o número de população ativa, empregada, não são esses 120 e poucos mil postos de trabalho ou os 14 mil milhões de que fazem o grosso da coluna. Agora, elas cumprem um papel extremamente importante a outros níveis, nomeadamente as grandes empresas, muitas delas estão fixadas nos grandes centros urbanos e particularmente na capital ou na área metropolitana. Estas PMEs estão espalhadas pelo país, isto é, servem também de fixação da população local em zonas onde normalmente essas grandes empresas não estão e os serviços não estão. Portanto, Acabam a ser um fator de coesão social no país. Exatamente, e nomeadamente também é daqui, porque o grande desafio, eu tive anteontem, perdão, na Batalha. Houve uma cerimónia na Batalha, para quem não sabe, para distinguir estas Isso PME. inspirou-me em relação e trouxe-me aqui algumas ideias que gostaria de partilhar. Uma das questões tem muito a ver com o grande desafio que o próprio Ministério da Economia, o Ministério da Economia sempre tentou traçar e ciclicamente, que é o grande desafio é sempre tratar de transformar as micro em pequenas, as pequenas em médias e as médias em grandes. Ora, quando nós olhamos para estas 3.800 empresas, apenas uma pequena parte delas são médias, porque a grande parte delas, 70 e tal por cento, são micro ou pequenas. Portanto, mesmo transformar algumas dessas 20% das médias empresas, destas 3.800, em grandes empresas é o principal desafio. Mas à tua pergunta, cumprindo papéis diferentes, o grosso da coluna da riqueza e da criação de postos de trabalho está nas grandes. As pequenas e médias empresas cumprem um papel diferente extremamente importante. E sendo PME, estas empresas que foram esta quarta-feira distinguidas, conseguem ser exemplos de excelência, aliás é esse o prémio que lhes é entregue. Por que motivo é que elas conseguem alcançar este patamar e outras PME se calhar não o conseguem? O que é que estas têm diferente de outras pequenas e médias empresas? Olha, sem perder o foco da tua pergunta, que já lá vou, gostar de fazer, talvez aproveitando para lançar o desafio. Uma das coisas que eu senti ontem é de que algumas daquelas empresas podem ser ainda mais desafiadas e podem ser mais ambiciosas. Dentro da excelência há patamares diferentes de excelência. Porque aquilo é retirado de um primeiro universo que é o PME Líder. Dentro do PME Líder há critérios quantitativos e qualitativos para chegar ao PME Excelência, só que as pessoas que lá estão, os empresários, é engraçado, eu conversei com alguns e fui acompanhado de um cliente em que ele próprio se calhar poderia ser desafiado a ser melhor. E há um desafio. Daquelas 3.800, quais é que são as 10 melhores? Quais é que são as 50 melhores? Quais é que são as 100 melhores? E então vamos começar a criar uma elite dentro da elite. Porque é possível. Eu dou um exemplo do desporto. É uma coisa de tu fazeres os mínimos olímpicos para lá chegares, e qualquer atleta que chega aos Jogos Olímpicos é diferente de todo o universo de desporto, mas aqueles que chegam ao pódio, aqueles que ganham, e dentro do pódio aqueles que ganham medalha de ouro. Vamos criar esse nível competitivo. Em relação à tua pergunta, o que é que estas empresas PME Excelência têm que as outras não têm? Aí faço uso um bocadinho da minha costela profissional, enquanto consultor e advogado, para te dizer que todas elas têm um traço em comum, que se chama-se boa gestão. E atenção que, apesar de ser uma coisa fácil de dizer, posso também, da minha experiência, dizer que não é tão normal assim. Um dos problemas crónicos que as PMEs têm, muitas das vezes, é uma deficiente gestão. Pessoas que têm propensão ao risco, gostam de ser empreendedoras, às vezes bons comerciais que acham que não vale a pena estar a trabalhar para os outros, conseguem criar o seu próprio negócio, mas a deficiência e capacidade de gestão é brutal, às vezes, em todo o grande universo, que não são estas 3.800. Estas 3.800 têm esse ponto em concreto. E depois eu separo em dois grandes sub-universos. O universo daquelas empresas mais históricas, familiares, em que
nomeadamente a sustentabilidade, além da boa gestão, o compromisso às vezes com as localidades, com o cliente, com os fornecedores, portanto, toda essa questão do compromisso até tradicional e familiar que vai passando de geração em geração, apenas tem que lhe adicionar a capacidade de se reinventarem ao longo do tempo e ao longo da década. Mas essas são em PMEs já familiares, estruturadas, em que basicamente, como costumo dizer, convém apenas não estragar. Que às vezes isso, quando chega à terceira geração, é uma dificuldade. E depois temos as outras, que são as novas. E aí, claramente, é sempre uma propensão ao risco associada da identificação de uma determinada oportunidade. Agora, há um patamar em comum que tem que procurar todas: a boa gestão. Uhum. Nesta entrega de prémios, o Ministro da Economia repetiu que Portugal é um dos países com empresas com das menores taxas de capitalização por trabalhador. Isto é um problema de fundo da indústria portuguesa? Da indústria, da economia e da cultura portuguesa. Por variedíssimas razões. Primeiro, a banca em Portugal, e verdade seja dita que o BES tinha muito esse papel, que com o novo banco isso já não acontece, a banca continua a ter o seu negócio assente em serviço e comissões e crédito hipotecário. Portanto, joga pelo seguro. E a partir desse momento, e podemos chegar ao que é que será o papel do Banco de Fomento no futuro, que é um espaço vazio que tem que ser ocupado e bem ocupado. E já tanto falamos sobre isso neste videocast. E é importante continuar a dizer que está lá esse espaço para ser preenchido, mas para dizer que há um problema em que o banco privado e os seus acionistas, isto é, têm que, de alguma forma, ter a liberdade para construir o seu negócio e onde se sentem. Mas realmente há uma dificuldade de capitalização. Depois, mesmo às vezes muitos negócios quando surgem ou quando arrancam, e eu sei isso mais uma vez enquanto advogado e consultor, é que isto é aquele ditado popular que paga-se o cão com o próprio pelo. Isto é, o empresário está a arrancar com a empresa a pensar que na receita do segundo mês já vai ter que estar a pagar os custos, e muitas das vezes isso não é possível. Depois temos um outro problema, que é o tal problema cultural há um espaço enorme ainda para preencher comparativamente a outros mercados e a outras geografias, onde a dispersão de capital em bolsa e onde, nomeadamente, por exemplo, o trabalho do capital de risco ainda é relativamente incipiente em Portugal. A Bolsa de Valores de Lisboa é completamente anémica, existe uma propensão completamente atípica para o empresário perceber como é que pode usar essas ferramentas de capitalização. Não existe esse ensinamento, não existe essa cultura, existe uma total alergia até a esse mercado, e isso dificulta, nomeadamente, seria uma via ótima para conseguir colmatar uma lacuna que existe e que foi identificada esta semana pelo próprio Ministro da Economia nesse discurso, e o capital de risco ainda é algo que também, numa outra fase e para um outro tipo de projeto, continua a ser muito anémico aqui em Portugal. Miguel Costa Silva disse também que o próximo ano será difícil, mas com potencialidades para explorar. Isto é uma visão um bocadinho otimista ou excessiva, porque se formos a olhar para aquilo que assombra, por assim dizer, a economia portuguesa, temos uma crise energética, temos matérias-primas mais caras e até dificuldades de contratação. Temos um ministro muito otimista a olhar para estas potencialidades a explorar. Eu olho para o governo e vejo, se comparasse a uma empresa, eu vejo o Ministro das Finanças como o nosso diretor financeiro e vejo o Ministro da Economia como o nosso diretor comercial. E um diretor comercial não pode ser pessimista e um diretor financeiro não pode ser... portanto, um diretor comercial tem que ser otimista e um diretor financeiro tem que ser pessimista. Portanto, resumido e concluindo, porque o diretor financeiro acha que o diretor comercial não vai vender nem metade do que aquilo que diz, e o diretor comercial não tem que ligar àquilo que o diretor financeiro, porque senão a empresa não cresce. Acho que António Costa e Silva, naquilo que lhe compete enquanto Ministro da Economia, está a fazer o seu trabalho. Está a puxar, está a tentar promover. Há uma parte que é verdade, e ele até vindo da parte das empresas, da vida empresarial, sabe que em todas as crises há uma oportunidade. E o que é facto é que, por exemplo, mesmo no setor industrial, Portugal e muitas empresas portuguesas, eu tenho alguns clientes, né, que têm sentido esse retomar, a questão do Covid, a questão da quebra das cadeias logísticas que aconteceu nos últimos anos, começou a criar novamente a necessidade de grandes marcas internacionais e multinacionais de deslocar a produção da China, e nomeadamente do Extremo Oriente, para a Europa. E em Portugal tem acontecido o aproveitamento de algumas dessas oportunidades. Se pensarmos também na guerra, o que é facto é que ela acontece no leste da Europa e nós estamos na ponta oeste. Mesmo geograficamente, isso também não nos afeta tão diretamente como os vizinhos do território ucraniano. Isto é,
Obviamente que existe uma crise, obviamente que é um contexto conjuntural extremamente atípico e grave. Agora, há uma oportunidade, em todas elas o há. E o empresário, o bom empresário e o bom diretor comercial, como é o nosso ministro António Costa e Silva, está a tentar olhar para a garrafa meio cheia e não para a garrafa meio vazia. Cabe a Medina olhar para o outro lado da garrafa e perceber que as contas têm que ser feitas com cautela. Olhemos para outro otimista, o Primeiro-Ministro, que esta semana deu uma entrevista à Visão onde anuncia um novo apoio de 240 euros às famílias mais carenciadas, onde diz também que vamos fechar o ano com um déficit abaixo do previsto, de 1,5%. António Costa, agora o outro Costa, está a tentar gerir os danos da crise que este governo tem vindo a sofrer nestes 9 meses de posse. Tendo cuidado de ler a entrevista na íntegra, percebe e depois conhecendo o país real, eu fico com a sensação que nós temos dois países. Portanto, temos o país real e temos o país dos números, o país nominal. Quando se olha para a entrevista do nosso Primeiro-Ministro e a fundo, há que dar a mão à palmatória no seguimento de que há ali um conjunto de situações da qual são verdades absolutas, são factos, há trabalho e obra feita, o país está diferente para melhor num conjunto de áreas e isso de todo pode ser incontestável. Agora, o que é facto, e por exemplo, há situações que ele tenta, do ponto de vista político, dar menos relevância, que não deixam de ser verdade. Há situações menos transparentes que não deixam de ser verdade. Há um conjunto de questões que têm atacado a imagem e enfraquecido a imagem do governo, ao ponto de esta entrevista não é por acaso. Esta entrevista profunda, extensa, longa como ela é dada num contexto muito específico e porque ele sentiu a necessidade de o fazer. Portanto, do ponto de vista da gestão da comunicação, o timing também não é inocente. Em relação ao gerir os danos de crise, eu acho que ele já conseguiu. Acho que de alguma forma, de algumas semanas esta parte, esse trabalho já Com a conseguiu ser remodelação feito. também. E agora há pequenos bonuzinhos, que podemos conversar um bocadinho mais sobre isso, mas que do ponto de vista conjuntural são compreensivos, do ponto de vista estrutural são nocivos para aquilo que eu entendo que deve ser o trabalho de um governo na criação de condições estruturais para que o país seja diferente para melhor. António Costa faz também um balanço destes 9 meses de mandato, lembrando que já caiu um líder do PSD, um líder da Iniciativa Liberal e um líder do PCP, e garantiu não estar cansado. Diz também que quer ficar os 4 anos. É mesmo assim? É essa a imagem que passa António Costa? Bem, em relação à questão dos seus rivais políticos, acho que falou o secretário-geral do PS e não o primeiro-ministro. Em relação à parte em que ele assume que vai ficar 4 anos, eu acho que eu acho que nem a esposa de António Costa vai saber o que é que vai na alma. Isto primeiro porque ele não controla tudo. E segundo, se ele vai querer ser o próximo Guterres ou o próximo Mário Soares, só ele o saberá. Se a visão de uma carreira internacional ao mais alto nível, como o antigo secretário-geral do PS, António Guterres, fez para orgulho de Portugal. Ou se querer ser, porque tem capacidade e vai ter claramente prestígio suficiente para tal, para ser Presidente da República, acho que só ele no seu íntimo o vai saber ao dia de hoje. E depois tem um conjunto de situações que ele não controla. Obviamente, como se vão passar os próximos 24, 36 meses, serão decisivos para perceber qual o papel definitivo que António Costa ainda irá ter na política nacional e internacional. Costa também fala do PRR, diz que não há nenhum risco de atraso em nenhuma área. Isto ao mesmo tempo que o Presidente da República veio dizer que arriscamos chegar a 2024, 2025, sem fazer um debate profundo sobre certas áreas deste plano de recuperação e resiliência. Em que é que ficamos? Ambos cumprem o seu papel. Eu acho que o próprio António Costa diz isso e volta a dizer na sua entrevista, e do ponto de vista formal eu tenho que concordar. Isto cabe ao Presidente da República, até no regime semipresidencialista que nós temos, que não é o órgão executivo, identificar e alertar, e depois cabe ao executivo dar cumprimento. O que é que eu não concordo naquilo que li da entrevista, que é dar a entender que as metas e os milestones dos processos estão a ser cumpridos por um conjunto de burocracia. Isto ele defende-se com a necessidade de, ao ser acusado de que há processos menos transparentes, que tem que haver alguma burocracia. O que é facto é que, nomeadamente no cumprimento de metas de quem tem que avaliar, estará a ser devidamente respaldado. Não parece que seja assim.
O processo do Banco de Fomento foi um processo que durante 2 anos esteve completamente em banho-maria e que só há muito pouco tempo começou a correr. Se vão conseguir recuperar o tempo perdido, é o desafio. E esse sim, só talvez daqui por mais algum tempo nós consigamos saber se realmente o atraso que ocorreu no início foi ou não recuperado afinal. O Presidente da República teve bem a alertar, como fazem um conjunto de outros stakeholders, caberá ao Executivo mostrar que aquele atraso inicial não foi decisivo, porque no final tudo irá ser cumprido e nenhum euro do PRR será desperdiçado para mal da economia portuguesa. Muito bem, está assim fechado mais uma edição do Videocast O Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Obrigada, Miguel, por mais Obrigado. esta análise. Muito obrigado. E até à próxima semana.